percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Da pergunta 237 até a pergunta 243. Então, esse capítulo todo traz para a gente como é que nós seríamos ao desencarnar, a vida do espírito. Hoje nós estamos alma. A alma é o espírito encarnado, mas depois a gente vai deixar esse corpo físico e vai continuar a nossa roupagem, sem corpo de carne, que somos nós, espírito, mais perispírito. Então, na semana passada, nós vimos a respeito dos mundos transitórios, espíritos errantes, sobre estados do espírito. Agora nós vamos ver o que eles percebem, o que eles sentem, se sofrem. Vamos entender um pouquinho isso. Na 237, Kardec já começa perguntando: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Quando a gente deixa o corpo de carne, a gente conserva essas percepções? Eles dizem que sim, e muito mais, porque a carne obscurece, a carne é um véu, a carne amortiza a nossa inteligência, as nossas percepções, as nossas sensações. Quando liberto dessa carne grosseira, o espírito sente como todo. Mais lá para frente a gente vai ver que o espírito não enxerga somente através dos olhos, porque os olhos é da parte do corpo físico. O espírito enxerga como um todo, ouve como um todo, pensa como um todo. Então, isso para a gente é um pouco difícil de entender, como é que enxerga o todo, mas quem já na Terra tem a visão espiritual, a clarividência, a dupla vista, já enxerga, não só precisando dos olhos físicos, dos olhos materiais. Por isso que o sofrimento dos espíritos, quando retorna à verdadeira pátria, é muito maior. 3, 4, 5, 10 vezes mais do que aqui quando está encarnado. Por quê? Porque a carne amortiza também os sofrimentos. Não raro os espíritos em dores morais pedirem para encarnar, porque a carne é um refrigério, é um momento ali de que vai diminuir um pouco a sua dor, esquecer do passado, já é um refrigério. E estando aqui, as suas dores também são menores do que quando retornam. Então, a percepção no mundo dos espíritos é muito maior do que aqui no mundo dos encarnados. E aí ele vai continuando. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Uma palavra, eles sabem tudo? Bom, a gente vai recorrer à pergunta 100 do livro dos espíritos, a escala espírita. Os espíritos de terceira classe são os imperfeitos, segunda classe são os bons, primeira classe
cosmos, da natureza humana, da natureza divina, né? Perguntas que a gente se faz, né? Que é Deus, como que Deus criou o universo, né? Se a gente for entrar nesse mérito da questão, a gente se assusta, porque a gente não tem resposta ainda. Como Deus criou o universo? Antes de Deus, o que existia? Nada. Mas aí, qual matéria-prima que Deus... Enfim, a gente vai se embolando aí, a gente não tem acesso, não tem a chave ainda para abrir esses mistérios, assim, né? Mistérios não que sejam velados, mas que nós não temos ainda condição de adentrar. Mas tem espíritos que já têm essa condição. E eles vêm também falando que às vezes nós queremos uma coisa que não nos convém espiritualmente. O que nós precisamos agora, no nosso estado evolutivo de agora? A gente precisa mesmo saber a gênese de Deus, essas coisas, a gente precisa saber isso agora? Ou é melhor primeiro a gente saber o princípio daquela raiva que brotou no meu coração, né? O princípio daquele ódio que eu estou alimentando, o veneno lá que eu carrego, né, no meu peito, que eu destino para todo mundo. Agora é melhor saber o princípio dessas coisas, saber o princípio das coisas que eu tenho dentro de mim, né? O meu autoconhecimento, trabalhar, né, com mais fraternidade. Isso a gente precisa saber nesse momento. Várias perguntas aqui no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, vai inquirir os espíritos, e eles falam assim, ó, por hora é o que vocês podem saber. Agora é o suficiente. Além disso, não tem como vocês saberem agora. Ou seja, a verdade ela também tem que ser dosada, tem que ser gradativa. Não se pode tirar uma pessoa de um quarto escuro e jogar ela com uma claridade muito forte, que dali vai, né, cegar a pessoa. Tem que ser o quê? Gradativo, acende uma luzinha e vai clareando de um pouquinho em pouquinho. Então é isso que acontece com a gente. Eles nos dão esse conselho, ó, os espíritos estão aí, a doutrina espírita está aí, dando mensagem para a gente, um estudo, para a gente primeiro trabalhar na nossa transformação íntima, que é a base, né, é o preparo para que nós possamos adentrar outros conhecimentos. A partir dessa luz que vai brotando dentro de nós, a gente vai deixando o que para trás? A ignorância. E aí a gente vai conseguir alçar novos degraus, né? Dessa parte aí do princípio das coisas, das leis da vida, enfim. Não adianta a gente querer saber de muita coisa externa sem saber nada da gente, né? Esse conhecimento, essa viagem do interior, ela é a nossa missão nessa encarnação e provavelmente ainda nas próximas. Porque os espíritos puros já fizeram essa viagem, né? Já conhecem a si mesmo. E uma coisa ainda complicada para a gente é eu conhecer a si mesmo. Porque a gente age, diz que age porque o temperamento é assim mesmo, eu sou assim, não quer saber por que é assim, não quer saber o que te feriu para você agir daquela forma, porque o automatismo que a gente veio angariando nos milênios, ele é tão forte na gente, que se nós não pararmos para refletir, a gente age da mesma forma por anos e mais anos. Se alguém chega para a gente e fala assim, nossa, você não mudou nada de 20 anos para cá, você fala, você age da mesma forma, você recebe as notícias da mesma forma. Gente, isso não é elogio, não, isso é triste. A pessoa 20 anos, em 20 anos a gente não mudou nada, nem uma vírgula na nossa história, né? Nem uma coisinha diferente. Sinal de quê? A gente está olhando para fora, não está olhando para dentro. A gente está olhando para o outro, a gente sabe detalhar todas as ações. Olha, se for fazer uma lista, é assim, ó, uma lista enorme, e que o outro tem de defeito. Agora a gente, eu sou um pouquinho egoísta, né? Eu sou um pouquinho maledicente, tudo mostra um pouquinho. O nosso outro é enorme. Então, é isso que nos fala. Primeiro
perceber tempo e espaço. Então, quando você está feliz, né, fazendo bem, o tempo não existe. Para esses benfeitores amigos aí, não existe tempo nem espaço. Né? Quando nós estamos juntos com companheiros que nos fazem bem, que nós estamos felizes, as horas passam, rapidinho, a gente nem percebe. Mas quando a gente está com dor, né? Quando nós estamos fazendo uma coisa que não gostamos, o tempo arrasta. É a teoria da relatividade, né? Que Einstein já explicou para a gente. Né? Fazer uma coisa que se gosta, o tempo passa depressa. Fazer uma coisa que não se gosta, o tempo arrasta. Então o tempo é relativo também, relativo ao que se sente. E no plano espiritual também. Para os benfeitores, não existe mais tempo e distância. Mas para aqueles espíritos que ainda estão presos às paixões, né, totalmente materializados ainda nos sentimentos, o tempo passa igualzinho como passa para a gente. O espírito em dor moral, né, remoendo aquilo que fez, com a consciência pesada, o tempo se arrasta também, como se arrasta para a gente. Então, mais uma vez, é tudo de acordo com o grau evolutivo do espírito. A gente não pode generalizar que é tudo de acordo com o grau evolutivo. E falando em questão de tempo, né, o tempo ele é um tesouro, né, ele tem que ser muito bem aproveitado. Mas nem sempre pressa significa aproveitamento do tempo. Quantas tarefas nós tivemos que refazer, né, que foram mal feitas por causa de pressa? Tem gente que vive correndo, correria do dia a dia, e às vezes faz uma coisa ali, outra coisa ali, mas às vezes não faz nada bem. Tem gente que pega uma coisa para fazer e faz bem aquilo. Tem gente que pega um monte para fazer e não faz bem nada. Tem que refazer depois tudo. Então aproveitar o tempo é a gente saber administrar, colocar as coisas em ordem, né, em questão de prioridade, e não dá conta. Aproveitar bem o tempo é você tirar o tempo, né, do trabalho, do descanso, do lazer, para estar com a família, tudo isso de forma balanceada. Às vezes nós queremos, pela nossa ansiedade, colocar 30 horas de afazeres no dia que cabe 24. Não dá. É materialmente impossível. Né? E aí a gente vive uma vida ansiosa, né? Porque a gente está o tempo todo correndo atrás de tudo, fazendo as coisas de qualquer maneira, atropelando tudo, sem às vezes pensar o que é a vida, né? O que é aproveitar o meu tempo, o que vai ser contado lá na minha bagagem quando eu desencarnar. O excesso de afazeres, né? Fazer as coisas corretamente. Às vezes a gente se amontoa de coisas, muitas vezes para não prestar atenção em nós mesmos, não ter tempo para analisar a si próprio. Porque o dia é tão corrido, a gente bate na cama à noite, não consegue nem fazer igual Santo Agostinho, que quando deitava, passava o seu dia, né, e via o que ele fez de errado, o que ele podia melhorar. Mas a gente fica tão cansado que nem isso a gente consegue fazer. Então também a gente tem que analisar se não é uma fuga. Né? A gente tem muita coisa para fazer, isso não é uma fuga. Porque daqui a pouco a gente, né, vai deixar esse corpo, e aí? O que nós fizemos? Qual a desculpa que a gente vai dar lá? E aí, minha filha, sua sacolinha está vazia. Ai, mentor, tinha tanta coisa para fazer na minha vida,
para a gente não viver essa vida tumultuada, a gente tem que se organizar. Né? Não ser. Tem gente que é atrasado em tudo. 8 horas, tem gente que quer sair de casa às 8. Ué, alguma coisa está errada aí, né? A logística não está batendo certo. Se quer chegar às 8, você tem que sair pelo menos 20 minutos antes. Ah, mas foi o trânsito. Mas se a gente sabe que naquele horário o trânsito é congestionado, se programa para sair antes ainda. Porque senão a gente fica ansioso, o tempo não para e a gente fica, ai meu Deus, não vai dar tempo, e aí só vai, né, ficando ansioso. Daqui a pouco a gente está aí com um transtorno de ansiedade, tudo, com dor no peito, e não sabe por quê. Porque a gente não sabe se programar. Se tem que acordar mais cedo, deixa as coisas de antemão já ajeitadinho. Deixa a roupa no dia do trabalho ajeitadinho lá, para chegar já está tudo ajeitado. Principalmente nós mulheres, né? Nós variamos muito, né, durante o mês. Então tem dia que uma roupa cabe, uma semana depois ela não cabe. Né? Então a gente varia, aí a gente vai colocar uma roupa, não ficou boa, vai trocar. Enfim, então se programa antes, para a gente sempre ter tempo para fazer as coisas. E aí ele vem falando do conhecimento do passado. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é limitado? Ilimitado? Aí ele responde assim, ó, o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Então o passado serve para quê para a gente? Né? Só para servir de exemplo, de lição. Porque se a gente fica atrelado a ele, a gente não vive o presente. Mesma coisa quando a gente tem uma mágoa de alguém. Se toda hora a gente fica lembrando daquilo, aquilo que passou é presente. Nós não nos desvencilhamos daquilo. Então a gente deixa de viver o presente para continuar vivendo o passado. Então, olha só a resposta. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Por isso que na sabedoria de Deus, ele nos ocupou parcialmente o passado. Para que nós sabemos do que fomos? Né? Se nós já temos a intuição e as tendências. Basta analisar as nossas tendências. Basta analisar o meu comportamento. Basta analisar os meus sentimentos. Basta analisar isso. Se aquela impureza ela que ficou daquele lado lá há milênios, se você mexer nisso agora, vai turvar aquela água toda. Então é melhor que você transformar aquela água. Nem os espíritos, né, desencarnados, têm acesso ilimitado ao seu passado. Só é mostrado para eles aquilo que eles podem ver. Porque se imagine, se eles forem ver tudo, às vezes pode desequilibrar, abalar a sua paz, a sua recuperação, a sua motivação para o futuro. Então não é assim, vou desencarnar, vou saber de tudo do meu passado, todas as existências. Não é assim não. Os mentores são extremamente sábios. Ó, minha filha, isso que você está passando foi por isso. Para o quê? Para desequilibrar a gente? Não. Para nós vermos que nós não passamos por nada injustamente. Só para isso. Então a gente vai saber aquilo que pode nos ajudar, né? Não aquilo que vai nos desequilibrar. Por isso que, salvo em casos de grandes fobias, sem resposta e tudo, existe a regressão de memória, a terapia de regressão de memória, feita por profissionais especializados, quando é para um caso específico. Fora isso, não vamos mexer com essas coisas. Se Deus, que é soberana, bondade, justiça e sabedoria, nos deixou oculto, nós vamos querer abrir esse véu agora? A pessoa, se nós vamos saber de coisas que nós fizemos de mal para nossos familiares, acho que isso vai ser bom para a gente? Não vai ser bom. Então nos ocupemos do presente, para fazer um futuro mais feliz e não ficarmos atrelados ao passado. Isso também na nossa vida. Vamos deixar o que passou para trás.
869, Kardec pergunta assim: por que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Por que a gente não pode saber do futuro, né? Então, o Espírito dá uma resposta para a gente muito interessante. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque eu dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, será inútil ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Então, se a gente conhecesse, se a gente soubesse lá na frente um fato simples, né, material, se quem estava prestando vestibular já soubesse de antemão que ele passaria no vestibular mais difícil do Brasil, você acha que ele ia perder noites de sono? Que ele iria se privar, né, às vezes do contato social com os amigos, das viagens, né, do seu lazer? Será que ele iria se privar disso? Não, olha, já sei que eu vou passar. Para que eu vou ficar me privando? Não vou me privar de nada, não. Porque se nós soubéssemos dessas coisas, a gente não oraria com liberdade, né? Aí me veio à mente aquela história de um alpinista, né? O alpinista saiu lá para escalar e sozinho, em determinado momento, ele escorregou e ele pensou assim, né? Não vai dar, morri. E de uma hora para outra ele foi, né? As suas indumentárias lá seguraram um galho. Aliás, ele ficou preso pela corda. A corda dele agarrou em um galho e ele ficou preso. Ele falou: meu Deus, eu esqueci do Senhor a vida toda, mas agora eu estou precisando. Me ajuda, Senhor, me dá um sinal, alguma coisa para eu sentir confiança. E ele ouviu uma voz: solta a corda. E eu soltar a corda? Foi lá, se agarrou mais na corda. Senhor, eu preciso de um recado mais forte, né? Novamente a voz: meu filho, solta a corda. Enfim, no dia seguinte, apareceu um resgate lá. Era noite, não estava vendo nada, apareceu um resgate lá de manhã. Né? Ele estava agarrado com a corda a 1 metro do chão. A 1 metro lá de uma superfície do chão. Então, o que isso me veio à mente no futuro? Se ele soubesse que ele estava a 1 metro do chão, ele soltaria a corda numa boa. Mas ali Deus quis provar para ele o quê? Né? Quis provar nele o quê? A sua obediência, a sua fé. Foi o que acontece com a gente. Né? Muitas das vezes, se nós soubéssemos, a gente não faria as coisas que faríamos sem saber. Então, toda hora nos provando a nossa fé, provando, né, o tamanho da nossa força, da nossa coragem. Então, se a gente está lá segurando a corda e ouvir uma mensagem assim, que nós possamos ter fé e soltar a corda. Porque, às vezes, a corda às vezes, um problema que a gente está segurando. Às vezes, a gente fica segurando aquele problema que acha que não vai ter solução, que não vai dar jeito. E os mentores falando: olha, libera isso daí, deixa que a vida vai se encarregar. A gente: não, o problema é meu, eu tenho que ficar com ele. Às vezes é Deus pedindo para a gente soltar essa corda, né? Que aí a corda é a renovação aí para uma vida aí de fé, né? De esperança. E o futuro só a Deus pertence. O Espírito, né, que mais teve visão do futuro foi Jesus, aqui na terra. Tudo que ele falava já lá na frente, e tudo se concretizava. A visão do futuro que ele tinha era muito grande. Nós ainda temos que trabalhar o futuro hoje, no presente. Não temos para onde fugir. Até um dia que, por mérito, por merecimento, nos será dado ter acesso aí ao princípio das coisas. Né? Então a gente vai encerrando aqui. Semana que vem ainda tem sobre sensação, percepção, né? Se os espíritos, como é que veem, como é que ouvem, como é que pensam, como é que se locomovem, enfim, a nossa vida. É bom a gente ir para o local
trabalho com os nossos mentores, né? Então,